Fala aí galera, eu sou o Tei. Será que chegou a hora da mecânica mais injustiçada do jogo voltar a brilhar? E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar rapidamente com vocês, já que os assuntos do TCG, por enquanto, não são muito animadores, né? Eu até tenho que fazer o vídeo de Burst Protocol, que vai lançar daqui a pouco, e sim, eu já vi que tem um deck novo, né? O exclusivo TCG, que vai ter suporte para o próprio arquétipo, que é o tal do GMX e Dinossauro, só que ainda não lançou, por exemplo, lá na Yu-Gi-Oh! Meta pra eu poder mostrar bonitinho, e aí eu preciso dar uma olhada ainda, mas é um arquétipo que acho que não vai ter impacto competitivo, mas tem cartas interessantes, inclusive sendo one card combo de full hire em Burst Protocol, o que vai ser engraçado da gente ver. Mas não é esse o foco do vídeo hoje, porque hoje eu quero comentar mais uma vez com vocês sobre aquelas cartas que virão lá naquela Limit Over Collection, porque foi anunciado cartas para os monstros, para os personagens protagonistas e os rivais. E dentre os protagonistas nós temos o Yuya, que recebeu cartas Pendulum, sendo essa carta Pendulum esse cara aqui, ó, um Hit Train do Chrono... Como é que é o nome dele mesmo? O Stargazer Magician. É um Hit Train do Stargazer Magician. E sinceramente, mano, o Pêndulo Magician em si, que já foi relevantíssimo, tá? Relevantíssimo. Porque se você dá uma olhada na linha do tempo de relevância do pêndulo, a gente começou lá atrás com o Performapal. Claro, tem um Cliffort antes, né? Mas o Cliffort quase que não era um deck de pêndulo, era mais um deck de stun. E aí dentro do Performapal você tinha o Joker, por exemplo, que lá atrás eu já achava ele meio idiota porque ele buscava 3 arquétipos diferentes, né? Mas a principal carta do Performapal era o Pendulum Sorcerer. Esse bicho era muito bom e muito caro na época que ele foi lançado, puta que pariu. Além disso, você tinha o Monkey Board, quem lembra? Do Bravo Macaco. Hoje essas cartas estão todas livres, tá? E aí, é claro, tinha a parte Performage, que é o que constituía o PEP, né? O Plush Fire dentro dos Performage, além, claro, do Damage Juggler, né? Principalmente. Mas a cola vital que colava tudo isso eram os Dracoslayer. Então teve o deck de Pêndulo nesse momento de 2016, onde nós tivemos o vislumbre do Pêndulo pela primeira vez. O Pêndulo foi recém-criado, não tinham tantos decks Pêndulo de fato que justificasse o uso da mecânica, até que eles forçaram a barra e lançaram o PEP. Foi Tier 0, tananã, e a partir dali, pelo que eu lembro, foi quando começou o uso de monstros traps, monstros pra defender a minha mesa, porque o Pêndulo fazia o Infinity Rafflesia, Azathoth no OCG pra pular o turno do oponente, então tinha o Ptolomaios, tinha essas dinâmicas em volta do PEP, e talvez tenha sido ali que começou o jogo como a gente conhece hoje. Só que aparentemente a Konami foi se arrependendo da mecânica pêndulo. Eu tenho um vídeo comentando sobre, será que a mecânica pêndulo de fato é a mecânica injustiçada? E aí eles foram tentando regredir um pouco, até que no meio de 2017 eles lançaram em uma coleção que no OCG era um estrutural com os Pêndulo Magician, e é a partir daí que a gente vê a versão Magician dos dragões dimensionais que existiam no anime, né? Então o Clearing tem uma versão, é o Wing Magician? Deixa eu ver. O Wing Magician, exatamente. O Cleo Wing tem uma versão dragão, que é essa menina de cabelo rosa. O dragão lá, o Starving Venom, ele tem a versão Magician, que é o Purple Poison. O Exige, né, o Dark Rebellion, tem a versão Magician, que é o Black Fang. E o Odd Eyes tem a versão Mago também, que é o Double Eyes Magician. Foi nesse contexto em que isso chegou aqui no TCG, através de uma coleção, no auge do meta do Zu. Então ele não se criou porque era muito ruim contra Zu. Depois que o Zu foi varrido do jogo, a gente entrou na Master Rule nova, então tinham os Links, e os Links puniram os Pendulums. Apesar de que ainda teve um momento em que esse deck foi sim relevante no meta pré-Spyro e durante Spyro também, esse deck tinha potencial pra você jogar, mas era muito mais diferente. A Extra Monster Zone, você só podia pendular lá, não tinha link decente, até que, como vocês lembram, chegou o bravo Electromite, e a partir daí todo mundo já sabe. Mas de lá pra cá, sinceramente, os Pendulums foram podados totalmente podados. Na verdade, eles passaram a mudar cada vez mais. A ponto de nós termos dentro do deck de Dracoslayer uma dinâmica que sinceramente eu nunca imaginaria que seria uma dinâmica para deck de pêndulo, que é um deck feito com
pouca engine, 20 engine para espaço para usar 20 hand traps, porque a essência do deck pêndulo é que as minhas mágicas são meus monstros também, eu preciso de escala para poder pendular, e quase sempre a gente tinha uma dinâmica de monstro bom no campo não tinha efeito bom na escala, monstro bom na escala não tinha bom efeito de campo, pra gente ter a clara diferença ali, mas era um deck que sempre precisou de muita engine para jogar. Por isso, com o Yu-Gi-Oh! Mudando o formato de One Card Combo, tananã, os decks pêndulo acabaram sendo deixados de lado, apesar de sempre ser reconhecidamente decks muito, muito fortes. O último resquício que eu lembro do pêndulo ter sido relevante com essas cartas de pêndulo Magician, com o Druid Wurm, foi na época do Guardrago. Foi o último respiro que eu lembro que esse deck aqui teve, até eventualmente o Electromite ter sido banido, é claro. Enfim, dito isso, ele entrou num limbo inacreditável, as cartas que tinham entrado na banlist todas saíram e ele nunca mais viu a luz do dia. Mas será que agora é o momento de voltar a brilhar? Porque novas cartas foram lançadas e será que isso vai ser suficiente para deixar o deck ser relevante? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Caralho, essa contextualização foi muito grande e completamente desnecessária, mas enfim, bem-vindo ao meu vídeo. Bom, meus amigos, então essa coleção da Limit Over Collection trouxe duas cartas novas para o protagonista Yuya, que é o boneco que usa os pêndulos. Primeiro veio o Odd Eyes Pendulum Dragon The For Heavenly. Então esse é o primeiro monstro que veio, que sinceramente até tem um efeito interessante de vantagem, mas eu não sei se ele vai ter aplicação dentro do deck. Mas o que importa mesmo é o Horoscope Sorcerer, né? O Stargaze Magician. Esse monstro é o Retrain do Stargaze Magician, que nada mais era do que o Garnet do Astrograph, né? Esse cara, ele era o Garnet do Astrograph. Porque a partir do momento em que a Konami lançou o Electromite, a gente teve uma dinâmica diferente no deck de pêndulo. A dinâmica em volta de jogar de pêndulo antes consistia em pré-Master Rule, tá? Consistia de eu ter volume de jogada para conseguir fazer um rank 4 pré-Pendulum Summon. Por quê? Porque era muito comum que todo deck indo primeiro usasse o Solemn Strike. E o Solemn Strike, negando a Pendulum Summon, não só nega os monstros que vão pôr volume no teu campo, como também mandam ele pro cemitério ao invés do extra. Então come o teu follow-up. Então era muito bizarro e chato pra caralho como que você jogava de pêndulo na época. Então muito girava em volta de eu ter algumas cartas que vão me ajudar a fazer um rank 4 antes de jogar. É aí que alguns Performage ajudavam, cartas de destruição ajudavam, o Luster com o Performage Sorvete ajudavam, Instant Fusion com Norden ajudavam, mas a partir do momento da lista de emergência, isso ficou limitado apesar de ainda existir. Quase sempre tinha uma camada de rank 4 antes de você pendular, nem que fosse Armageddon Zephyros, sabe? Alguma coisa assim. Era meio que esse o cerne da época. Depois de um tempo, a Konami foi tentando, através do design das cartas e dos efeitos das cartas, corrigir os problemas. Por isso que os novos Pêndulo Magician, as versões dos dragões elementais, tipo o Double Iris, né? Eles vieram com a dinâmica de trigarem quando são destruídos também. E aí a gente entrou numa espécie de, sei lá, Fire King, onde a dinâmica do deck é estourar as próprias cartas pra trigar os efeitos, né? O que, sinceramente, sempre fez sentido no deck de pêndulo, né? Que o objetivo meio que é estourar as cartas pra ela ir pro extra e o pendular depois. Então, isso acaba fazendo sentido com a dinâmica do deck, mas também é uma maneira de que as cartas novas tentem driblar uma fraqueza que o deck sempre teve, que era tomar esses counters na pendulada. Então, se o cara dá counter na minha pendulada, ele destrói meus bichos, e se meus novos magistas são destruídos, eles trigam. Então a Konami foi tentando adaptar. Quando chegou o Electromite, aí essa dinâmica mudou de novo, onde a dinâmica agora principal girava em torno de eu conseguir colocar 2 pêndulos no campo. Eu tenho que ter algum Special Summon de Pendulum, porque antes, pra fazer o rank 4, podia ser Armageddon jogando Zephyros. Aí eu ativo uma escala, volto pra mão e invoco o Zephyros. Eu tenho um Armageddon e Zephyros no campo pra fazer um rank 4, mas nenhum deles é pêndulo. Então foi começando a procurar monstros pêndulos que fizessem summon. A Konami, antes do Electromite chegar no TCG, baniu o Double Iris e baniu... O Double Iris não, né? Baniu o Joker e baniu... O que ela baniu? Foi o Double Iris e o Joker? Eu acho que foi, hein, cara. Foi o Double Iris e o Joker que eles baniram? Se pá foi, hein? Que banimento bizarro. Antes de lançar o Pêndulo Magician. Eu posso estar falando bosta, mas enfim. Eu lembro que foi um banimento assim meio inesperado que eles fizeram com as cartas. Então a gente nunca teve, no contexto do Joker, sendo usado junto com o Dark Worm, que era impensável. Eu fazer um Electromite dando Foolish no Dark Worm, o Dark Worm volta e pega uma carta, e eu dou Summon do Joker que pega outra carta. É um plus incrivelmente forte. Ao invés disso, a gente precisava ficar usando, sei lá, o Curtain Raising, sabe? Alguns bichos. O próprio Stargazer sendo usado, o Chronograph e o Astrograph no invocado deck. Então, era meio que essa dinâmica do pêndulo.
Mas hoje, o que aconteceu? A dinâmica eu acho que continua muito parecida. Porque mesmo sem o Electrumite, eles lançaram versões separadas de Electrumite. E parece que cada vez mais as cartas novas são mais cópias, mais efeitos semelhantes à do Electrumite, só que em cartas diferentes. É que o Electrumite faz tudo na mesma carta. Agora a gente tem a Beyond the Pendulum, a Exceed the Pendulum e esse cara que tem um efeito muito parecido. Além disso, esse cara é importante de eu falar dele porque ele tem uma dinâmica de jogo muito peculiar, porque ele é o tipo boneco que pode responder cartas que não podem ser respondidas, e isso torna ele bem esquisito e, na verdade, bem interessante. Porque o efeito dele na escala é o seguinte, ó. Quando o oponente ativa uma spell, ou o efeito de uma spell, quando isso iria resolver, se você controla um Magician Pendulum ou um Odd Eyes monstro, você pode negar o efeito e destrói essa carta. E o que é que tem de diferente na escrita dessa carta? Não tem pontuação, ponto e vírgula ou 2 pontos. Ou seja, não é um efeito que ativa. E se não é um efeito que ativa, é um efeito que aplica, você não ativa o efeito, você não responde, você apenas aplica na resolução. Que é um dos motivos pelo qual a gente pode usar o... Como é que é o nome da carta? Rizal Cross, né? O Rizal Cross é o exemplo perfeito disso, tá? O Rizal Cross, ele tem uma dinâmica muito doida que ele pode negar efeitos dentro da chain. Então, geralmente, a gente tem a possibilidade de fazer chain blocks para impedir a resposta do oponente, mas o Rizal Cross, ele nega efeitos dentro da chain. Por quê? Porque ele nega a resolução do efeito, não na ativação do efeito. E ele não ativa efeito, na verdade, ele só aplica. Então, você só detacha e fala, eu quero negar esse, aplicando o efeito do Rizal Cross. Mas não é efeito ativado, não toma ogre, e aqui é semelhante. Então, mesmo cartas que não podem ser respondidas, como, por exemplo, um Super Poly, quando você toma, a Super Poly diz que o oponente não pode ativar as cartas. Então, se eu tô jogando de pêndulo e eu tomo um Board Breaker, Blowout, tipo um Dark Hullet No More e tal, alguma coisa assim, eu tomo um Super Poly e fico fudido. Esses Board Breaker, Board Wipe, eles tendem a ser meio merda, porque o deck de pêndulo, ele não tem a característica que os decks contemporâneos têm, que é de ficar jogando no turno do oponente e de separar bem as interações. A gente até separa com a Trap aqui dentro do deck de pêndulo Magícia, mas não é como nos outros decks, ou seja, ele é muito mais propenso a tomar Board Breakers, eu acho, tá? Posso estar falando bosta, mas eu acho que ele é mais propenso a ficar tomando esses Board Breaker Blowout. Pelo menos era, porque agora, como a gente tem esse cara que vai passar na escala, você não toma mais Board Breaker. E isso é interessante pra quem joga de pêndulo. Além disso, e olha só, ele já tem um efeito bom de escala. E geralmente quem tem efeito bom de escala não tinha efeito bom de campo. Mas ele tem, foda-se. Ele entra descartando um outro Magician Pendulum, Performa Pau ou Odd Eyes. Aí você faz soma dele da tua mão, descartando um outro. Bom, e além disso, se ele é Special invocado, você adiciona um Pêndulo Monstro com 2.500 de ataque do deck pra tua mão. O que também é muito bom, porque faz com que você pegue o Astrograph Sorcerer, que saiu da lista e tá 1 no TCG. Além disso, ele tem um terceiro efeito, que você pode escolher um Pêndulo Monster Card que você controla como custo, destrói, e aí você pega um Face Up Pêndulo do extra deck pra tua mão. Esse é o efeito Electrumite. O Electrumite dá efeito exatamente da mesma forma. Destrói uma carta na Pêndulo Zone, na verdade é um Pendulum Card, eu acho que é exatamente o mesmo efeito. Destrói e pega um bicho do extra pra tua mão. Ele tem esse mesmo efeito. A Beyond the Pendulum tem o efeito parecido, né? De Electrumite, de entrar e buscar qualquer pêndulo. O Electrumite, ele não busca qualquer pêndulo do deck. Ele joga do deck pro extra e destrói pra pegar do extra pra mão. Então ele ajuda a destruir as tuas cartas pra trigar os efeitos dos pêndulos e ainda busca qualquer pêndulo do deck. A Beyond the Pendulum busca direto do deck. E a Exceed the Pendulum, que é o Link 3, é quem pega do extra pra mão. Então eles fizeram o Electrumite separados. Aqui tem mais um efeito de Electrumite, sabe? Tipo, quer fazer carta boa pra pêndulo? Separa o Electrumite e vai lançando carta de acordo. Mas esse cara é muito bom, porque ele tem efeito bom na mão, tem efeito bom no campo e tem efeito bom no campo de novo, de estourar a carta e ter recovery, enquanto triga os bichos destruídos. Esse monstro é incrivelmente bom. O Odd Eyes, ele não é, eu acho que ele, não sei se ele vai ser usado, porque ele tem efeito bom só na escala. No campo ele não tem, mas na escala ele diz que durante a main phase você pode destruir essa carta e se fizer, adiciona um Pendulum com 1.500 ou menos de ataque do deck pra tua mão. 1.500 ou menos de ataque do deck pra tua mão. Então, ele busca esse amigo aqui. Ele até busca esse amigo, mas ele não pega o Joker, ele não pega o Dark Worm pra startar jogo. Então, ele deve, mas ele pega qualquer pêndulo, esse é o lado bom, né? Ele pega qualquer pêndulo, não é só Magician, não é só Spellcaster, não é nada, é qualquer pêndulo. De 1.500 ou menos de deck pra tua mão. Só que, a menos que você pendule, você não vai poder ativar efeito de monstro no campo. Mais ou menos um lock tipo a Beyond. No campo, o único efeito bom que ele tem é que se ele é destruído por batalha ou por efeito, e a gente tende a estourar a carta pra poder
fazer efeitos, você pode adicionar essa carta de volta pra tua mão. E se ela for destruída por efeito do oponente, você pode fazer summon dele de novo. Mas, sinceramente, eu não sei se esse cara vai ser incrivelmente bom no deck de Pendulum, tá? Eu quero só tentar mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se a jogada tá boa, se tá otimizada. Mas a gente vai trocar de tela. E aqui eu vou passar pra essa tela, onde a gente vai ver uma jogada que, sinceramente, era como as pessoas vinham testando o deck de Pendulum antes do Electromite lançar no TCG, porque o Elec veio na coleção de fevereiro, né, e aí pouco antes da coleção de fevereiro, que começou a implementar o Link Vrain Spec no TCG, antes daquela coleção de fevereiro de 18 lançar, a Konami deu uma banlist preventiva muito doida, que ela baniu o Double Eyes e o Joker, que era algo que ninguém tava esperando. Então quem tava treinando antes como fazer o Electromite pré-Pendulum Summon, tava tentando fazer jogada com essas cartas. O Shrine, porque chega no Dark Worm, o Dark Worm é o special do cemitério, e o Joker, jogada fazendo plus. Hoje a gente pode usar. Não tem Electromite, mas a gente tem diferentes partes do Electromite. Então, let's go. O Foolish ou um Shrine pra poder virar o Dark Worm, né? Mas assim, a gente continua precisando de duas cartas, tá? Então, essa essência do pêndulo foi mantida. Eu continuo precisando de muitas cartas pra poder jogar. E cartas buscando cartas one-off pra eu poder conseguir jogar também, tá? O que faz com que, estruturalmente, não seja um deck otimizado pro meta, eu acho. Mais forte ele é. Bom, jogo aqui o Dark Worm no cemitério dá efeito que eu não controlo o monstro, ele se invoca. Normal, e aí o Dark Worm, quando é Normal Special, ele pega um Supreme King. Veio uma leva de suporte que eu acho que eu nem comentei, que é esse Supreme King Gate Magician. Então o Dark Worm agora pode buscar esse cara, não é só aqueles bricks horrorosos. E esse cara é decente, ele me dá mais cartas, né? Então coloca ele na escala, ele dá efeito se estoura e coloca o Gate pra eu ganhar esse bicho aqui no extra deck. Normal Summon do Joker agora pra poder buscar o Double Iris. Pêndulos no campo viram a Beyond the Pendulum, que quando ela entra ela busca qualquer pêndulo, né, do deck pra minha mão. Só que eu não posso ativar efeito de monstro no campo, a não ser que eu pendule. É isso, né? Tem que pagar a vida. Paga 1.200 e adiciona um pêndulo deck pra mão. Só que pro resto do turno, você, a menos que você faça Pendulum Summon, você não pode ativar efeitos de cartas na tua Pendulum Zone. Não pode ativar efeito de monstro no campo nem na Pendulum Zone. Caralho, você fica todo fudido. Mas enfim, aqui eu vou colocar o Double Eyes na escala e vou pendular. Por enquanto a escala não tem efeito, a não ser que eu pendule, tá? Mas eu vou pendular, ó. Vou pendular um da mão, 2 do extra e vapo. Agora eu vou trigar os meus efeitos, ó. 2 monstros foram invocados na zona da Beyond the Pendulum, então ela mata até 2 cartas no campo, tá? Mas esse bicho quando ele entra, ele busca uma carta, e esse cara quando ele entra, ele vai buscar uma carta. Então, a Beyond the Pendulum estourou as minhas escalas, porque eu quero matar o Double Iris e foda-se. E aí eu tô pegando essa spell com o Supreme King, porque ele busca uma carta que lixa Supreme King. E aqui eu vou pegar um monstro Pendulum de 2.500 de ataque com efeito do Stargazer. Ok, peguei as minhas cartas, o Double Iris destruído, triga, pega uma spell. E eu poderia baixar o Astrograph agora até, né? Mas enfim, eu tô dando efeito da minha Wings pra pegar outro Supreme King desse, e é importante ter os nível 7, né? E agora eu tô ativando a minha spell contínua. Vou linkar de novo pra poder fazer aqui a minha Exceed Pendulum. Vou dar efeito dela, pegar o Double Eyes do extra pra minha mão. Efeito de Electromite também. Vou ativar ele na escala pra dar efeito do Stargazer de novo, estourando de novo o Double Iris e pegando um bicho do extra pra mão. Eu peguei o Gate 0, mas é pra pegar o Joker aqui, tá? Eu peguei o bicho errado. Trigo agora o Double Iris, trigo também o Astrograph. E trigo a minha spell, que são mandatórias, né? O Astrograph é opcional, então ele vem como Chain Link 3. O Astrograph, quando ele entra, ele busca uma carta que foi destruída nesse turno. Quem foi destruído foi o Gate 0 e o Double Iris. Eu acho que o deck não vai usar múltiplos Double Iris. Dá pra usar, mas eu não sei se vai usar. Se não tiver, você não pode buscar. Aí você perde essa buscada de graça aqui, mas enfim. Aí eu busquei esse bicho com essa spell, porque quando um Pêndulo Magician sai do campo, ela busca um Magician do deck. Peguei o Stargazer pra ser a minha escala de negação. E ainda tô pegando a minha Trap com o efeito do Double Iris, que não é uma vez por turno. Por isso ele foi banido pra Electromite. 2 nível 7 no campo, tá virando ali o Odd Eyes Absolute. Tô ativando as minhas escalas. Por que eu tenho que ativar essa escala aqui? Porque essa escala, se eu controlo um Odd Eyes e eu vou linkar no campo, ó, pra poder fazer uma IP, e quando o Odd Eyes Absolute vai pro cemitério, ele invoca o Odd Eyes Vortex do extra, tá aqui, então eu tenho o Odd Eyes no campo, e aí se eu tenho o Odd Eyes no campo, o meu Stargaze nega uma spell do oponente na resolução. Então eu tô protegido de tomar algum Board Break e Blowout de spell, o que é muito bom. E não é só Board Break que eu posso negar Bitsurug Ritual, eu posso negar um monte de carta. E esse cara tá na escala por quê? Porque eu preciso de food pra minha trap, né? Aqui eu tô pegando o bicho certo com o Stargazer. Preciso de food pra minha trap, eu tenho que matar o Magícia pra matar uma carta do oponente.
E é isso. Passei o turno. Sinceramente, eu não sei se a jogada tá otimizada, tá, pessoal? Não sei se a jogada tá otimizada, eu vi no vídeo da Dual Evolution. Não sei se tá otimizada e se dá pra fazer algo melhor do que isso. Na minha cabeça, o Pêndulo é pra ser um deck bem wombo combo, e isso parece pouco. Mas ainda o que a gente pode fazer? Eu vou buscar aqui, ó, o Super Poly e dar pro oponente, que é pra dar esse exemplo, né? O Super Poly diz que o oponente, ó, nenhum jogador pode ativar cartas ou efeito em resposta a essa ativação. Não pode ativar. É aí que tem que morar a tua visão. Porque esse cara, ele não ativa efeito, ele aplica na resolução, ele não ativa. Logo, se o cara me der um Super Poly, eu posso negar com esse amigo e destruir ele. Eu nego e destruo ele. Neguei a carta do oponente. O cara vai falar, não, você não pode responder. Eu vou falar, eu não tô respondendo. Eu tô aplicando na resolução o efeito do meu boost, que é negar uma carta, uma spell. Porque eu controlo um Odd Eyes. É isso. Então, ele pode negar qualquer spell do oponente, inclusive as que não podem ser respondidas. Como o Magician sai do campo, você pode entregar a spell e pegar mais um follow-up. Beleza? E aí você tem o Vortex, que é um Mini-Negate, voltando um pêndulo do extra, né, pro deck. Você tem a IP, que pode linkar pra fazer um Little Knight. E eu tenho a Trap, que tá aqui pra poder destruir esse meu bicho Magician na escala e uma carta do oponente, né? Além de fazer esse Little Knight, tendo esses dois follow-ups aqui na minha mão e essas cartas no campo. Inclusive esse Omni-Negate que vai ficar por lá com certeza. A jogada tá otimizada? Eu não sei. Tem como fazer melhor? Provavelmente. Mas é mais ou menos isso aqui que a gente tem pra conversar, né? Eu vou trocar a tela, porque aqui eu vou chamar só pra esse vídeo que o meu mano do canal Matrix fez. Deixa eu até ver se eu tenho aqui o filtro da tela do YouTube. Onde ele fez aqui um combo em que ele passa, né, por esse Odd Eyes. Caralho, eu tô pegando a tela errada, peraí. Agora sim. Agora sim. Esse canal aqui, ó, ele faz alguns combos, ele tinha feito esse do Odd Eyes, onde esse Odd Eyes na escala, ele faz um combo mega absurdo, tá? Mas ele pega o Akaushi, o Super Heavy. Aí é diferente, não é um deck de pêndulo magícia, né? Porque isso aqui ele fez antes do Stargazer ser lançado. Então, o Akaushi vem, pega o Benkei, e aí ele pega o Gaia vai ser ativado, vai subir, né? Padrão. Aí ele faz esse Synchro aqui do Stardust, ó. Ou você pode fazer os outros Synchro 8, que é essa Ecclesia. Ou você pode fazer um outro Odd Eyes, mas o Akaushi vai pra escala, você pendula o Odd Eyes lá em cima, por exemplo. Ele baniu pra fazer o All Eyes branco, que traz a Ecclesia do deck, ou seja, é de um deck que não existe, que ele tá fazendo o combo. Só tá mostrando que tem como você usar ele pra conectar umas paradas muito bizonha. Porém, eu acho que como um deck de verdade, não vejo como sendo algo muito realístico de usar o Odd Eyes. Mas o Stargazer, sim, é uma carta boa. E ele negar essas spells que não podem ser negadas e também jogar em volta de Board Break é algo interessante. Mas diz aí o que é que você acha se a jogada foi fraca. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.